Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com o nosso estudo dos movimentos, a gente vai estudar um caso particular de movimento, que é o MRU, né? Que vem de movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Então, definição. Dá uma olhadinha que eu tenho aqui um carrinho andando por uma trajetória, né? Então, ele está se movendo. Então, um movimento retilíneo e uniforme é um movimento que ocorre em linha reta, tá? E o nome retilíneo, né? E com velocidade constante, né? Um movimento uniforme. Então, quer dizer que durante todo o movimento dele, ele vai estar andando em linha reta, que a velocidade dele não aumenta e nem diminui. Tudo bem? Então, para a gente entender, vamos dar uma olhada nessa trajetória aqui, ó. Como a velocidade é constante, né, o móvel vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Não entendi nada. Então, dá uma olhada aqui. Esse tempo igual a zero aqui, né, imagina que eu estou acionando um cronômetro, certo? Esse cronômetro vai me marcar o tempo. E se você já reparou, quando você aciona ele está indicando zero, certo? Lá no comecinho de tudo, ele está no meu espaço inicial, meu S0. E aqui eu inventei, peguei um valor arbitrário de 5 metros por segundo. Tudo bem? Como eu liguei o cronômetro, o tempo vai passar. Daqui para cá, vamos supor que se passou 1 segundo. Como a velocidade é de 5 metros por segundo, quer dizer que em 1 segundo ele vai ter andado uma distância de 5 metros, correto? Então, a posição, a localização dele aqui na pista vai ser a posição 5 metros. O tempo vai passar, o cronômetro vai de 1 para 2 segundos, certo? E o móvel que antes estava aqui vai parar lá na frente. E a distância que ele percorreu agora foi 5 metros de novo, né? Mesma velocidade. E o lugar onde ele vai estar na trajetória vai ser a posição 10 metros, concorda? Ele estava aqui antes, né? Aqui era a posição 5 metros. Se ele andou mais 5 metros, ele foi para a posição 10 metros. E assim vai indo. Conforme o tempo vai passando, a cada 1 segundo que se passa o tempo, ele vai ter andado uma distância de 5 metros, correto? Então, conforme o tempo vai passando, o móvel vai ocupar posições diferentes na trajetória, né? Ele saiu aqui da posição inicial e foi parar aqui na posição 5 metros, depois na posição 10 metros, depois na posição 15 metros, não é? Porque a cada 1 segundo ele percorre 5 metros, certo? E uma coisa importante é que nós podemos determinar essas posições. Repara que aqui eu fui desenhando, indicando a cada 1 segundo onde ele foi parar. Mas se eu quisesse saber onde ele estaria, por exemplo, depois de 30 segundos, ia dar uma trabalheira danada ficar refazendo o desenho e ir de 5 em 5 para descobrir onde que o móvel estava, não é? Então tem uma maneira mais rápida para eu descobrir onde que esse móvel estava, que é utilizando uma formulazinha chamada de equação horária do movimento uniforme, tá? Que também é chamada de função horária. Ó, repara que aqui eu estou dizendo que alguma coisa depende do tempo, né? Horário lembra de tempo, tá? Também é importante a gente ter isso aqui em mente, tudo bem? Então, o que essa equação ou função horária me permite fazer? Determinar a localização do móvel numa trajetória, né? Descobrir onde, né? Aqui ele vai me responder a perguntinha, onde esse móvel está naquela trajetória, certo? De que maneira? Olha aqui a minha trajetória. Eu sei que quando eu ligo o meu cronômetro, o móvel está numa posição inicial, que eu chamo de S0. E que conforme vai passando o tempo, esse móvel vai se encontrar em várias posições intermediárias, que a gente indica por S, né? A gente viu aqui 5, 10, 15, depois vai para 20 e por aí vai, correto?
essas posições intermediárias podem ser determinadas a partir dessa formulazinha aqui. S, que são as posições intermediárias, vão depender da minha posição inicial, né? Vamos supor, por exemplo, que na hora que eu liguei o cronômetro, eu olhei lá, ele estava numa plaquinha que estava indicando 2 metros. Todos aqueles valores que eu tinha determinado antes vão cair por terra. Por quê? Se daqui para cá ele andou 5 metros, né? Se ele já estava na posição 2 metros, 2 com mais 5, ele vai estar aqui, ó, na posição 7 metros. Repara que agora eu mudei a posição inicial, não é? Mais um segundo se passa, mais 5 metros que o móvel se moveu. Então, se ele estava na posição 7 metros, andou mais 5, né? Veio parar na posição 12 metros, né? Mais um segundo que se passa, mais 5 metros que ele andou. Lembra que esses 5 metros veio daqui, ó, da velocidade. Lembra-se que 5 metros por segundo quer dizer, a cada 1 segundo que passa, o móvel anda uma distância de 5 metros, certo? Então, daqui para cá, 12 com mais esse 5, ele vai estar na posição 17 metros, tá certo? Então, a gente vai entender melhor isso aqui resolvendo alguns exemplos, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo aqui é do estudo do movimento retilíneo e uniforme, né? Bom, quando a gente vai falar do movimento retilíneo e uniforme, o que a gente tem que lembrar? Da sua equação ou função horária, né? A fórmula S é igual a S0 mais VT, né? Ou, se você quiser lembrar, sorvetinho, tudo bem? Então, o que a gente pode fazer com essa equação horária, né? Então, primeiro exemplo, um caminhão movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo essa função horária aqui. Então, eu vou escrever ela do lado, S é igual a 10 mais 2T no sistema internacional. Quer dizer que velocidade vai estar em metros por segundo, o S vai estar em metros e o tempo estará em segundos. Tudo bem? Na letra A, ele me pediu a sua posição inicial. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Quando eu vou montar a equação horária, né, a fórmula que vai me permitir descobrir naquele movimento onde o móvel vai estar, alguns valores são o que a gente chama de constantes, tá? Que seriam o S0 e a velocidade. Por quê? Se eu for fazer o desenho da trajetória, né, recordando o que a gente já viu agora há pouco, se eu marco o lugar de onde o meu carrinho saiu, esse cara aqui vai ser um valor fixo, né? Falei, ele saiu da posição 10 metros. Pronto, é o lugar de onde ele saiu. E ele está com uma velocidade de, por exemplo, 7 metros por segundo. Como a velocidade dele é constante, que é característica do movimento uniforme, isso aqui também é um valor fixo, ou seja, um valor constante, tá? Já o S e o T são o que a gente chama de variáveis, tá? Por que variável? O que é variável? Uma coisa que muda, né? O tempo, quando eu ligo o cronômetro, o tempo está passando, ele não fica fixo, né? O tempo vai indo, 0 segundos, que é quando eu ligo o cronômetro, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então, o tempo é variável, o tempo muda. E o S são as outras posições que o carro vai estar ali na minha pista, ó. Depois de um tempinho ele vai estar aqui, passa mais um tempinho ele vai estar ali na frente.
passa mais um tempinho, ele vai estar ali na frente. Ou seja, as posições que o móvel ocupa ali na trajetória são variáveis. Ele não fica parado, ele fica se movendo. Tudo bem? Dito isso, o que a gente faz quando eu vou montar uma função horária? Eu vou substituir de início o valor das constantes, tá? Então, na letra A ele quer saber o valor da posição inicial. O que eu posso fazer? Eu tenho a equação horária, né? Escrevo a carinha dela, certo? E o que eu vou me lembrar? Que o S0, que é a posição inicial, é o cara que está sozinho, que não acompanha o tempo. Neste caso aqui, ó, quem que está sozinho, quem que não acompanha o tempo, é o 10. Então, o meu S0 é igual a 10. Mas 10 o quê? Não tem as posições aqui? Não me falou que está no sistema internacional? Então, no sistema internacional, posição é em metros. Então, ele saiu da posição 10 metros. Tudo bem? E a sua, na letra B, velocidade. Como que eu faço para descobrir a velocidade? Eu vejo, né, lá na forma geral da equação do movimento, né, do espaço, que a velocidade é quem acompanha o tempo. Quem que está acompanhando o tempo aqui neste caso? Então, ele quer a velocidade. Quem acompanha o tempo é 2. De novo, como ele falou de sistema internacional, 2 metros por segundo, que é a unidade de velocidade no sistema internacional. Tudo bem? A letra C quer saber se esse movimento é progressivo ou retrógrado. Como que eu faço, né, para fazer essa classificação de movimento progressivo ou movimento retrógrado? Eu vou lá e olho no sinal da velocidade. Se a velocidade for maior do que zero, ou seja, se essa velocidade for positiva, o meu movimento é progressivo. Se a velocidade for menor do que zero, né, se ela for negativa, o movimento é retrógrado. Então, o que eu vou fazer? Vou olhar aqui. A velocidade é 2, velocidade é positiva, não é? Então, como tenho que justificar a minha resposta, né? Velocidade é maior do que zero, ou seja, como a velocidade é positiva, o movimento é, então, velocidade positiva, movimento é progressivo. Certinho? Bom, continuando aqui com essa questão. Na letra D, ele quer a sua posição no instante 4 segundos, certo? Se eu for esquematizar, né, eu tenho aqui a minha trajetória com a posição em metros, certo? O meu móvel, que eu estou desenhando um carrinho aqui, como o S0 dele é 10 metros, ele saiu da posição 10 metros. Como o movimento é progressivo, ele está indo para frente, certo? E eu sei que depois de 1 segundo ele vai estar em algum lugar nessa trajetória, depois de 2 segundos ele vai estar em algum outro lugar, depois de 3 segundos vai estar mais para frente, e depois de 4 segundos ele vai estar lá na frente, aqui na minha trajetória. Eu quero saber o seguinte: onde ele vai estar, tá? Então, eu quero saber a posição do meu móvel quando o tempo lá no meu cronômetro estiver indicando 4 segundos, né? Nossa, como que eu faço? Vou indicando de 1 em 1, né? Como a velocidade dele, a gente descobriu aqui atrás, que era 2 metros por segundo, eu sei que a cada 1 segundo que passa, ele vai andar 2 metros, não é? Então, eu sei que depois de 1 segundo, daqui para cá ele andou 2 metros. Se ele estava na posição 10, andou mais 2 para frente, ele veio parar na posição 12 metros. Mais 1 segundo se passou
e ele anda mais 2 metros, então se ele estava na posição 12, andou mais 2, veio parar na posição 14 metros, e assim vai indo até eu descobrir onde ele parou lá na frente. Ah, mas e se eu quisesse saber depois de 30 segundos? Vou ter que ficar fazendo isso aqui? A trajetória vai ficar enorme, vai me dar uma trabalheira danada, não é? Não tem um jeito mais fácil? Com certeza. Como? Nós usamos a equação horária do movimento. Qual é a equação horária do movimento? Essa daqui, ó. S é igual a 10 mais 2t, não é? E o que eu vou ter? Que o t, neste caso, vale 4. Então, S é igual a 10 mais 2 vezes 4. O que a gente fez desta passagem para cá? Nós substituímos o valor do tempo, né? Se ele me deu o tempo, eu posso fazer a conta. Lembra que quando eu estou resolvendo expressão numérica, eu faço multiplicação primeiro. Então, S é igual a 10 mais 2 vezes 4, 8, né? Então, S, 10 com 8, 18 metros. Então, lá na frente, depois de 4 segundos, ele vai estar na posição 18 metros, certinho? Seguindo aqui com essa mesma questão. Ele quer saber o deslocamento percorrido após 7 segundos, tá? Então, olha o que eu tenho. Eu tenho S em metros, certo? O meu S0, lá da minha equação, é a posição 10 metros, certo? O meu carrinho vai indo, vai indo, vai indo. Depois de 7 segundos, ele vai estar em algum lugar, tá? Lá do meu ponto de partida, da minha posição inicial, até essa posição final, ele teve um deslocamento. Ele teve um ΔS, tá? Então, é o ΔS que a gente quer calcular, certo? E o ΔS, a gente se lembra que eu calculo fazendo como? Posição final menos a inicial. A gente sabe, né? Nós já sabemos o quê? Que o S0 dele vale 10 metros. Para eu calcular o deslocamento, né, que é a distância que ele percorreu, nós precisamos primeiro calcular a posição final do móvel. Ou seja, eu tenho que descobrir quanto vale o lugar, a posição, o S onde o móvel estava depois de 7 segundos, tá? Vou ficar fazendo de um por um? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos? Não. Nós usamos a equação horária, da mesma maneira que a gente fez agora há pouco, né? S, para este movimento, a gente sabe que é 10 mais 2 vezes o tempo, não é? O que eu tenho? Se eu for olhar aqui os dados, o tempo agora são 7 segundos. Então, eu tenho este valor do tempo, né? Estou escrevendo na mesma linha, que eu vou ter que fazer mais cálculo aqui embaixo. Então, lembra que quando eu estou resolvendo exercício tudo na mesma linha, eu vou pegar e vou usar essa setinha para mostrar que eu estou indo de uma passagem para outra, né? Então, 10 mais 2 vezes 7, que foi o instante que ele me passou, né? S é igual a 10 mais 2 vezes 7, 14. Lembra que eu faço a multiplicação primeiro, né? Os 3 pontinhos a gente se lembra que é o portanto. O S,
a posição, o lugar que ele estava, 10 com 14, 24 metros. Então, depois de 7 segundos, a posição dele vai ser 24 metros. Só que eu tenho que lembrar que o exercício não quer essa posição. Ele quer que eu faça o cálculo do deslocamento que o móvel fez do início, quando eu liguei o cronômetro, até depois de 7 segundos. Como que eu faço isso? ΔS é igual a S menos S0. Repara que coisas que nós já vimos vão voltar. A gente vai utilizar tudo, tá? Então, ΔS é igual. O S eu calculei, 24 metros, menos o S0 que eu já tinha, é 10. Portanto, o ΔS, o deslocamento, 24 menos 10, 14 metros, né? Quer dizer que desse momento, onde o móvel começou a ter um movimento estudado, até 7 segundos de estudo de movimento, ele percorreu aqui na minha trajetória uma distância de 14 metros. Tudo bem? Continuando aqui com o nosso exemplo 1, né? Ele está querendo me perguntar aqui na letra F o seguinte: o instante em que o móvel passa pela posição 36 metros, né? Bom, para a gente perceber e entender melhor o que está acontecendo, vamos fazer de novo o nosso desenho da trajetória, tá? Lembrar que o meu móvel, né, que o nosso móvel saiu da posição inicial 10 metros, né? E ele está se movendo por essa trajetória. O que está acontecendo? A velocidade dele, como a gente já viu, é de 2 metros por segundo. O que isso quer dizer? A cada 1 segundo, ele percorre 2 metros. Então, ó, daqui para cá, se passou 1 segundo. Então, o meu móvel vai estar nesta posição aqui, né? E daqui para cá ele andou 2 metros. Quer dizer que a posição dele, neste momento, vai ser 10, com mais 2 que ele andou, 12 metros. E vai indo assim de 2 em 2. Em um certo momento, ele vai estar aqui, ó, na posição 36 metros. Certo? O que eu preciso saber é o seguinte: depois de quanto tempo o meu móvel vai estar nesta posição? Tirando os dados, olha o que eu tenho. O meu S vai ser 36 metros. Eu quero descobrir o tempo, tá? Repara que é o caminho de volta dos exercícios anteriores, dos itens anteriores, não é? O que eu faço? Eu tenho a equação horária, né? Nós, de novo, usamos a equação horária do movimento. Qual é a equação horária que eu tenho? S, para este caso, é igual a 10 mais 2t. A única coisa que eu tenho que ficar atento é que desta vez eu não tenho o tempo. É esse cara que eu quero calcular. O que eu tenho é o S, tá? Então, no lugar do S, eu vou pôr 36. Eu tenho o lugar que ele está na pista. E o resto, eu copio tudo igual. Tá certo? Vou copiar tudo igual. O que eu fiz então? Né? Daqui para cá, nós substituímos agora o S igual a 36 metros. E eu preciso calcular o T, né? Então, nós precisamos calcular o tempo, tá certo? Então, o que eu vou fazer? É uma equação de primeiro grau, né? A gente está acostumado a deixar a letra de um lado e número do outro, não é? Então, este 2t, eu vou trocar de lado, tá? Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Vou passar para o primeiro membro. Como ele está somando e eu troquei ele de lado, ele vem com operação inversa, que é menos 2t, certo? O 10 já estava depois do igual, então eu não preciso trocar o sinal dele.
Quem vai fazer companhia para ele é este 36, que estava positivo e vem negativo. Tudo bem? Então, menos 2t é igual. Tenho 10 e devo 36, eu devo 26, correto? Ah, o cara que está com o tempo não pode ficar negativo, né? A letra aqui não fica negativa. O truque que a gente conhece é multiplicar por menos 1. Então, 2t é igual a 26. Lembra que quando eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal de todo mundo, tá? Continuando aqui em cima. 2t é igual a 26, não é? Este 2 aqui, ele vai ter que passar para o lado do 26, e quando ele muda de lado, eu lembro que ele vai fazendo a operação inversa. Então, t é igual. O 26 já estava ali, e a operação inversa, se o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, t é igual a 26 dividido por 2, 13. Pergunta, 13 o quê? Isso aqui não é tempo? 13 segundos, tá bom? Um detalhezinho, pessoal, que eu gosto de mostrar, né, que ajuda a gente a ganhar tempo é o seguinte. Para não ter que ficar nesse negócio de multiplicar por menos 1, a partir desta etapa aqui, ó, vou pôr um ou, que é um caminho alternativo e acaba sendo mais rápido, tá? É o seguinte, na hora que eu chego nessa parte, 36 igual a 10 mais 2t, o que eu posso fazer? Inverter a equação inteira, tá? Todo mundo que estava depois do igual, eu posso colocar antes do igual, 10 mais 2t. E todo mundo que estava antes do igual, eu posso colocar no segundo membro, tá? E um detalhe, né? Por que eu pus um ou aqui? Vou pôr uma observação. Se mudarmos ou invertermos a equação toda, repara que eu troquei a equação inteira. Esse 10 mais 2t que estava depois do igual veio para antes do igual, e o 36 que estava antes foi depois, tá? Se eu fizer isso de inverter a equação toda, não mudamos os sinais. Por que eu fiz isso? Para ganhar tempo. Eu vou economizar a passagem, não vou ter que fazer essa passagem de multiplicar por menos 1. Ó, o 2t continua, o 36 está ali, e repara que agora apenas o 10 eu vou trocar de lado, ó. Só ele vem para cá então com a operação inversa. Como ele está somando, agora ele vem subtraindo. Repara que agora foi apenas um pedacinho, um elemento que eu troquei de lado. Então aí eu troco o sinal dele. Então 2t é igual a 36 menos 10, 26. t é igual a 26 por 2, né? 2 multiplicando passa dividindo. t é igual a 13 segundos. Certinho? E agora a letra G. Um esquema do movimento numa trajetória. Sabe todos aqueles esqueminhas intermediários que a gente foi fazendo? Tá aqui. Eu vou colocar tudo numa trajetória. O que eu sei dos itens anteriores? Que o meu S0, o lugar de onde o móvel saiu, foi a posição 10, tá? Se eu já pus que aqui é metros, eu não preciso colocar aqui, certo? O que mais que a gente fez? No item D, ele me perguntou o seguinte, depois de 4 segundos onde que o móvel estava. Isso aqui, t igual a 0, né? Depois de 4 segundos, a gente calculou no item C que a posição do móvel era 18 metros. Correto? O que mais? Depois de 7 segundos, a gente viu que a posição do móvel era 24 metros. Né? O móvel continuou indo para frente pela trajetória.
quando o meu cronômetro marcava 7 segundos, o móvel estava na posição 24 metros. Lembrando que eu nem precisaria ter colocado esse M. Se já está aqui na minha legenda da trajetória, eu não preciso indicar mais nada, só 18 e 24, que eu já subentendo que aqui é em metros, tá? E eu sei também que o móvel vai estar na posição 36 metros, né, de acordo com o item anterior que a gente fez, quando o cronômetro estiver indicando 13 segundos, tá? Então o esquema é isso aqui, fazer um esboço da situação. Repara que a gente veio construindo isso aos poucos, né? Só pegou e condensou tudo aqui agora, certinho? Aqui, questão 2, né, segundo exemplo. O segundo exemplo está escrito assim, ó. Um móvel realiza um movimento uniforme, tá? Se o movimento é uniforme, eu sei que a velocidade dele é constante, num certo referencial. Seus espaços variam de acordo com o tempo, de acordo com os dados da tabela. Então aqui, ó, eu tenho uma tabela me mostrando. Como que eu leio a tabela? Eu tenho que olhar a tabela inteira, ó. Eu sei que nesta linha aqui está me mostrando os tempos, né? Começou no zero, então eu liguei um cronômetro, certo? E aqui, ao invés de velocidade, eu coloquei errado, tá? Depois vocês consertam aí, é os espaços em metros, tudo bem? Então o que eu sei? Quando o cronômetro marcava 0, o móvel estava na posição 20 metros. Quando o cronômetro marcava 1, 28 metros. Cronômetro 2, 36, cronômetro 3, 44, cronômetro 4, 52. Tá certo? O item A falou assim, ó, faça um desenho esquemático numa trajetória do deslocamento desse móvel. O que vem a ser esse desenho esquemático? No exemplo 1 anterior, a gente fez um esquema no item F. Agora aqui ele está me pedindo para começar fazendo esse esquema. Então, S em metros, tá certo? Eu sei que quando eu liguei o cronômetro, o móvel, vou desenhar uma bolinha aqui, porque eu não sei se é um carro, já acho que é isso aqui, estava na posição 20 metros, certo? Ele está indo para frente, eu posso até colocar uma setinha aqui para me mostrar que ele está indo para frente, né? Então, tempo igual a 0. Quando o tempo estava indicando 1 segundo no cronômetro, lá na trajetória o meu móvel estava na posição 28 metros, certo? Mais um pouquinho se passou, o móvel continuou pela trajetória. Quando olhou no cronômetro, ele estava indicando 2 segundos. A localização do móvel era 36 metros, certo? Mais um pouquinho, né, o móvel continuou indo. O tempo estava indicando 3 segundos. A posição dele na trajetória era 44 metros. Mais um pouquinho de tempo se passou. Estava indicando 4 segundos no cronômetro e a localização dele era 52 metros. Tá? Não quer dizer que parou por aí. A pessoa simplesmente parou de anotar os dados, mas ele vai continuar. Tá certo? Com base nisso, a letra B, né, pediu o seguinte: determine o seu espaço inicial S0 e sua velocidade escalar V do movimento. Tudo bem? Bom, o S0 é fácil da gente definir, tá? O S0, que é a posição inicial, tá? É o local onde ele estava no comecinho do movimento, quando eu liguei o cronômetro, quando o tempo é 0. Então, quando eu liguei o cronômetro, ele estava na posição inicial, 20 metros. Tudo bem? Agora, para eu fazer o cálculo da velocidade, né, eu tenho que me lembrar que velocidade eu faço ΔS dividido pelo ΔT, tá? Ah, então eu tenho que fazer um cálculo primeiro do
ΔS. Ah, mas como que eu faço esse cálculo de ΔS? Lembra que eu preciso de um S, uma posição final, e uma posição inicial, né? Por quê? ΔS não é S menos S0? Então, posição inicial eu já sei que é 20 metros. Eu preciso encontrar uma posição final para esse móvel. De onde eu vou tirar isso? Da tabela. Lá no finalzinho de tudo, o móvel não estava aqui, ó, na posição 52 metros? Pronto, só jogar na fórmula. ΔS é igual a 52 menos 20, ΔS 32 metros. Tudo bem? Então, vou continuar aqui jogando na fórmula, tá? O ΔS eu calculei, que é 32, e eu preciso do ΔT. Quanto tempo ele gastou para sair da posição 20 e chegar na posição 52? Olha na tabela. Da posição 20 até a posição 52, ele gastou um ΔT de 4 segundos. Joguei. Ó, metros e segundos combinam só jogando. Repara que a gente começou a resolver o exercício, né, como se eu já tivesse todas as informações. Dei uma empacada por falta de informação, calculo o que eu preciso separadamente e volto na fórmula, tá? Velocidade, se eu fizer 32 dividido por 4, dá 8. 8 o quê? Como eu tinha espaço em metros, tempo em segundos, a velocidade vai dar 8 metros por segundo. Repara que isso aqui, ó, tá lá no Sistema Internacional. Tudo bem? Agora a letra C. O movimento é progressivo ou retrógrado, e aquela palavrinha mágica que a gente ama quando aparece, que é justifique. Como que eu faço para ver se o movimento é progressivo ou retrógrado? Olho para o sinal da velocidade. Não é positiva? Então, como velocidade é maior do que zero, tá? O movimento é progressivo. Certinho? Letra D. Qual é a função horária do movimento? Tá? Bom, função horária, pessoal, do movimento, primeiro eu tenho que lembrar. Se é movimento uniforme, né, aquele de velocidade constante, a função horária que eu vou usar é a fórmula do sorvetinho, não é isso? Para eu montar a função horária, né, nós devemos substituir os valores das... Vou escrever com uma outra cor aqui para reforçar. Constantes, certo? Mas quem são as constantes aqui da minha fórmula do sorvetinho? É aqueles valores que não vão mudar de maneira nenhuma. É o S0, né, que é o lugar de onde o móvel saiu, e a velocidade. O S e o T, lembra que eles são variáveis, né? O tempo está passando e o S também, porque ele está se movendo ali na trajetória, correto? Então, para eu montar a equação horária deste movimento, eu vou substituir o valor das constantes. S é igual. O S0, a gente viu ali atrás, né, que vale 20 metros, certo? Mas a velocidade a gente calculou agora há pouco que vale 8. E o tempo eu deixo indicado. Ó, os valores constantes eu substituí e os valores variáveis eu deixei indicado, tá? E eu coloco aqui na frente que eu estou trabalhando com o Sistema Internacional para eu me orientar quais unidades de medida eu vou trabalhar, tá certo? Aqui na letra E, pessoal, determine a sua posição, né? Posição é a mesma coisa que espaço,
quando o tempo estiver indicando 6 segundos. Olha, isso aqui a gente já fez anteriormente, né? Nós utilizamos a equação dos espaços, né? Lembra que eu posso descobrir qualquer posição do móvel desde que eu tenha a equação dos espaços, né? Se eu recordar aquele esqueminha que eu fiz lá no item a gente sabe que o móvel esteve aqui, ó, né? S em metros, ele partiu da posição 20, quando estava indicando 0 segundos, né? Eu sei que ele estava na posição 28 metros depois de 1 segundo. Ele estava na posição 36 metros depois de 2 segundos e vai indo assim. Até que ele vai estar num certo lugar, que eu não sei onde é, quando o tempo estiver indicando 6 segundos. Ou eu posso seguir indicando na trajetória, o que vai ser trabalhoso, ou eu uso a equação dos espaços que eu tenho, né? S é igual a 20 mais 8t. Repara que esta equação está relacionada com essa situação, tá? Então, S é igual a 20 mais 8 vezes. O tempo eu tenho, que são 6 segundos, então eu vou substituir o tempo, tá? S é igual a 20. Lembra que eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, né? 6 vezes 8 é 48. Portanto, o S, 20 com 48, 68 metros, né? Já que é posição. O que isso significa? Depois de 6 segundos de movimento, o móvel vai estar na posição 68 metros. Tudo bem? Aqui a letra F tá assim. Determine um instante, ó. Se eu for anotar os dados para trabalhar, fazer as continhas direitinho, né? Se eu quero instante, eu quero o tempo, certo? Então, eu determino um instante em que o móvel passa pela posição, o S, 100 metros. Se eu for fazer aquele esqueminha que a gente já está cansado de fazer, né? Neste caso, a gente sabe que quando estava marcando 0 segundos, o móvel estava na posição 20. Depois de 1 segundo, o móvel estava na posição 28. Tudo isso foi da tabela, né? No item E, a gente percebeu que depois de 6 segundos o móvel estava na posição 68 metros, né? E a gente sabe que em algum momento ele vai passar na posição 100 metros, né? O que eu quero saber, o que o exercício quer saber é o seguinte: depois de quanto tempo, né, o que vai estar marcando no cronômetro quando o móvel passar por esta posição aqui da trajetória? O que eu faço? Vou indicando de instante em instante até chegar no 100? Vai dar muito trabalho. Então, da mesma maneira que nós fizemos no exemplo anterior, nós utilizamos a equação horária deste movimento, que a gente montou, né? É essa aqui. S é igual a 20 mais 8t. Só que agora eu quero calcular o t, esse cara aqui que eu quero. Então esse cara fica indicado. E este valor do S é o valor que eu tenho e vou substituir, certo? Então, 100 é igual a 20 mais 8t. Tudo bem? A gente aprendeu no exemplo anterior aquela questão, né, aquela propriedade de inverter a equação, tá? Nós invertemos a equação. Por que eu vou inverter? Para não ter que fazer aquele negócio de multiplicar por menos 1. Lembra que quando eu inverto a equação, todo mundo que está no segundo membro da equação passa para o primeiro, 20 mais 8t, sem mudar o sinal. E todo mundo que está antes do igual passa para o outro lado sem mudar o sinal. Lembrando que isso só vale quando eu inverto a equação inteira, tá?
Nossa, professor, mas por que que funciona? Um exemplo mais simples, ó. 2 mais 3 é igual a 5, concorda? E se eu falar que 5 é igual a 2 mais 3? Não inverti a continha de cima com a continha de baixo? Não manteve igual? É a mesma coisa, só invertir, tá? Com isso eu ganho tempo e não tenho que ficar fazendo aquela chatice de multiplicar por menos 1, tá? Então, 8t é igual. O 100 já estava. Agora, pessoal, só este 20 vem para cá. Agora, só este número 20 aqui que vai passar com a operação inversa, tá? O 20 estava somando, vem subtraindo. Vou continuar aqui em cima. Então, 8t é igual a 100 menos 20, 80. T é igual. O 80 já estava. Este 8 que está acompanhando ele vai trocar de lado. E se troca de lado, vem com a operação inversa. A gente lembra que o contrário de multiplicar, né, que 8t é a mesma coisa que 8 vezes t, é dividir. Então, 8 dividido por 80 é 10. Como é tempo? 10 segundos, já que eu estava trabalhando no sistema internacional. Tudo bem então, pessoal? Então, por enquanto é isso e bons estudos a todos.